Fala galera, hoje nós vamos falar de matrizes, um assunto muito importante para o vestibular. Então pegue seu caderno para fazer suas anotações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as novidades do nosso canal. Matrizes, uma ferramenta matemática muito importante para inúmeras ciências, muito utilizada na economia, na matemática, na física, nas inúmeras engenharias, na medicina. Todas essas ciências utilizam o conhecimento de matrizes para que elas possam evoluir. Sabe a tela do seu computador em que você está assistindo essa aula? Ela é formatada em cima de matrizes. A engenharia faz uso do conhecimento de matrizes para que você possa estar podendo me enxergar nesse momento. Sabe aquela selfie invertida que você tira, onde o seu lado direito vira o lado esquerdo e ao contrário também? Isso é tratamento de matrizes. Então é uma ferramenta básica muito importante para outras áreas de conhecimento. A gente não vai entrar nas aplicações, mas é uma ferramenta muito importante para a tua aprovação no vestibular. Então vem comigo, vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar trabalhando através de um exemplo prático. Para facilitar a tua vida, pensa da seguinte forma: matrizes nada mais é do que uma tabela. Uma tabela, professor? Sim, uma tabela, só que não é uma tabela escrita de forma convencional. É uma tabela escrita de uma maneira mais técnica. E você precisa compreender a noção técnica do conhecimento de matrizes para que você possa enfrentar uma prova de vestibular, uma prova de um processo seletivo. E para que a gente possa iniciar através do exemplo prático, veja esta tabela, onde eu trago para você as notas de 3 alunos. Os alunos Ana, Bia e Cleo, e as notas do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres. Veja que a Ana tirou no primeiro bimestre uma nota 7, no segundo bimestre uma nota 10, no terceiro 8 e no quarto também 8. Muito fácil, você sabe analisar essa tabela. Se eu perguntar para você assim mesmo, o Cleo, no terceiro bimestre, tirou que nota? Você vai perceber facilmente que o Cleo, no terceiro bimestre, cruzando as linhas e as colunas, você percebe que ele tirou uma nota 7. Veja, ouça agora dois termos técnicos que eu falei, linha e coluna. Se você faz o cruzamento desta linha com esta coluna, você chega no valor que você almeja. E é justamente isso. O conhecimento de matrizes, ele é uma tabela organizada em linhas e colunas, só que a gente não costuma organizar desta forma. A gente costuma organizar uma tabela, uma matriz, desta forma. Dentro de parênteses, a gente não traz nesse momento as referências, a gente apenas traz os valores. Veja, 7, 10, 8 e 8. 7, 10, 8 e 8. 8, 7, 6, 7. 8, 7, 6, 7. 9, 7, 7, 9. 9, 7, 7, 9. Eu tenho aqui uma tabela, só que agora eu transformei a nossa tabela comum, convencional, em uma matriz. E aí veja que uma matriz, ela é organizada em linhas e ela é organizada em colunas. Aqui eu fiz questão de numerar para você a primeira linha, mas eu tenho a segunda linha, eu tenho a terceira linha, da mesma forma que eu tenho a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira e a quarta coluna. Se eu sei que uma matriz ela é organizada em linhas e colunas, é necessário que eu saiba quantas linhas e quantas colunas essa matriz tem. Se você analisar, essa matriz tem 3 linhas. E a gente costuma escrever esse valor bem aqui, ó, 3. Quantas colunas nós temos? 1, 2, 3, 4. Então a gente costuma dizer que eu tenho uma matriz 3 por 4. Repetindo, o primeiro número representa as linhas, o segundo número representa as colunas. Então, dizer que você tem uma matriz 3 por 4 é dizer que você tem uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. E aí não esqueça, esse 3 representa linha,
este 4 representa coluna. Sempre nessa ordem, professor. Sempre primeiro linha, depois coluna, sempre. Veja, a gente pode usar também, veja que eu representei a matriz por parênteses, mas a gente pode utilizar, além dos parênteses, nós podemos fazer uso dos colchetes ou de duas barrinhas de cada lado. Veja, aqui ó, ao invés do parênteses, eu poderia ter colocado colchete. Ou ainda eu poderia ter colocado duas barras de cada lado, duas barrinhas desse lado e duas barrinhas desse lado. É mais comum, é mais usual nas questões de vestibulares você encontrar parênteses e colchetes, ok? E aí, é claro que por enquanto está muito fácil, é um assunto que não é difícil, mas a gente precisa sair de um modelo, de um exemplo, para uma notação geral. O que seria a notação geral? É você escrever uma matriz de uma forma genérica. Por exemplo, essa mesma matriz eu vou representar por matriz A. Toda matriz tem um nome. Esse nome vai ser sempre uma letra maiúscula, por isso que eu coloquei A maiúsculo. Poderia ser um B maiúsculo, um C maiúsculo, você escolhe. Tenho uma matriz A e eu vou representar os elementos de uma forma genérica. Como assim, professor? É simples. Se eu chamei a matriz de A, os seus elementos eu vou chamar de Azinho, A minúsculo. Então aqui eu tenho um elemento A minúsculo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Veja, o nome da matriz A maiúsculo, os seus elementos A minúsculo. Se fosse uma matriz B maiúsculo, seus elementos B minúsculo, B minúsculo, B minúsculo. Mas além disso, você precisa dizer a linha e a coluna. Veja, se este elemento, que seria o 7, está na primeira linha, então eu escrevo A1. Como ele também está na primeira coluna, então fica A11. Atenção! A11 não é A11. A11. Esse primeiro 1 é porque está na primeira linha. Lembra, é primeiro a linha, depois a coluna. Então, A1, primeira linha, o outro 1, primeira coluna. E esse segundo elemento aqui, ó, ele está na primeira ou na segunda linha? Muito bem, ele está na segunda linha. Então, A2... e ele está na primeira coluna, veja, na primeira coluna, então A2, 1. Este elemento está na terceira linha, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Terceira linha, coloca um 3, primeira coluna, coloca 1. Significa dizer que o elemento A3, 1 encontra-se na terceira linha e na primeira coluna. Dessa forma, se você compreendeu, você consegue finalizar toda a matriz. Veja, este elemento está na primeira linha e na segunda coluna. Este elemento está na segunda linha e na segunda coluna. Esse elemento está na terceira linha e na segunda coluna. E assim por diante. Como eu vou ter 4 colunas, faltam mais 2 colunas aqui. Veja, mais 2 colunas. Esse elemento está na primeira linha, porém agora ele está na terceira coluna. A1, 3. O próximo, segunda linha, terceira coluna. A2, 3. O próximo, terceira linha, terceira coluna. E assim por diante. Então, fala comigo aí do outro lado, vai. Esse elemento fica A. Se você falou 1, 4, você está correto. Está na primeira linha e na quarta coluna. Esse de baixo fica A2, 4, muito bem. E para finalizar, A3, 4. Nós temos aqui uma matriz que possui 3 linhas e 4 colunas. Uma matriz 3 por 4.
Se você entendeu, não saia daí que a gente volta na sequência.